Vou pedir ao. Eu ia pedir o Valnei para orar, mas ele não está na cadeira dele ali. Dona Nessi? Oi. A senhora pode orar para a gente iniciar o nosso estudo? Poder eu posso, mas espera um minutinho que eu estou aqui tentando a Jane, que você ligar para mim, agora conseguiu. Né? Ah, Bom dia, pastor Marcelo. tudo bom? Bom fim? Tudo. Como você Tá está? bonitão, sem barba, tá parecendo um garotão. Mas eu sou um garotão, né? Parece. Esses dias não tem nenhum velório para a gente se encontrar, né? Não, eu sou velho, não posso sair de casa, não. Ih, Bonfim. Mas você tá bom, né? Bonfim, a minha carteira de motorista venceu, tá vencendo hoje. Ô, dó. O que eu vou fazer? Você está trabalhando? Tá nada. Andressa Não? teve... O motorista está estendido o prazo de vencimento. Hoje é dia de escola dominical, mas vou te dar o endereço de lá. Não, a partir de amanhã que eu não posso... 3552-3589. Tá bom. Anota aí. Vou lá. Anota. Espera aí, deixa eu anotar então. Então. Pode falar. Fala de novo. 3552-3589. Falou. Fala com a Cris. Mas não vai ser... menina? Cristiane. Ah, Cristiane. Mas não vai ser o Bonfim que vai te atender, não, Sônia. A Clara tá mandando eu falar baixo, mas eu tô escutando baixo. Ah, você tá ficando velho já, tá surdo. Eu já tô velho há muito tempo. Eu também estava surda, mas eu mandei lavar o ouvido e já vou escutando de novo. É isso aí. Quero dar bom dia também para a Ruth, que chegou depois, Felipe, Gustavo. Felipe, bom dia aí, Felipe. Bom dia, pastor. Bom dia, irmão. Bom dia, Lelena. Bom dia. Dona Nessi. Fez a salada? Pedi para a Dona Nessi para orar, para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje. Tá bom, vamos orar. Senhor, nosso bondoso Deus, nós te louvamos por esse dia lindo que o Senhor nos deu, por esse sol lindo, Senhor, que vem aquecer nosso corpo. E nesse instante, Senhor, nós estamos preparando para ouvir a Tua palavra, para aquecer a nossa alma. Seja com cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra neste momento, que possamos estar unidos, Senhor, num só pensamento, de louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado por ter nos guardado até o dia dessa noite e nesse dia lindo que o Senhor nos tem dado. Pedir uma bênção para o pastor que vai ministrar a mensagem, Senhor, que ela venha gravar os nossos corações. Nós oramos humildemente, pedindo perdão no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 15, versículo 16. 15 e 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Muitos aqui, eu acredito que conhecem esse texto de cor. Esse texto está dentro daquele contexto onde Jesus está conversando com seus discípulos sobre a sua partida, está preparando os seus discípulos para
uma vida sem a presença física dele. E porque, como eu disse, vai do capítulo 14 até capítulo 16 ou 17, se você quiser incluir a oração sacerdotal nesse pedaço aqui. João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhe conceda. Nós estamos falando sobre sofrimento e, mais precisamente, sobre os propósitos de Deus para com o sofrimento. Mais especificamente ainda, o propósito de Deus para o sofrimento cristão, né? Não estamos falando de todas as possibilidades, não daríamos conta e falando a verdade, na maioria das vezes a gente não tem nem ideia do propósito de Deus. Nós temos falado de alguns que estão revelados na Bíblia, e nem a respeito desses nós vamos tratar de todos, porque senão esse estudo se estenderia, né? Então, nós temos colocado alguns aqui. Já vimos que muitas vezes Deus ordena o sofrimento na vida do cristão para que ele possa exercitar a sua fé. Foi a primeira coisa que nós vimos, porque geralmente muitos cristãos são despertados para a oração num momento de sofrimento, aí que eles voltam àquela consciência da dependência de Deus. Outras vezes Deus ordena o sofrimento na vida dos cristãos para trazê-los de volta para a sua presença, né? Uma espécie, é uma disciplina divina, é um instrumento da santificação divina. Deus nos santifica de várias maneiras e entre elas o sofrimento, né? Muitas vezes o sofrimento nos faz olhar de volta para Deus. E hoje nós vamos tratar de um outro assunto que a Bíblia também nos mostra, é que muitas vezes Deus permite o sofrimento para nos fazer úteis a Ele, ou para nos colocar dentro da sua missão. Então, se você estiver anotando aí, né, esse seria o terceiro propósito. Deus nos permite o sofrimento tantas vezes para nos tornar úteis a Ele, ou nos colocar dentro da missão para a qual Ele nos chamou. Então, nós vamos usar esse texto apenas como base para a gente falar desse assunto. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Vamos orar mais uma vez, Pai? Nós estamos diante da Tua palavra e cremos que ela é a verdade, ela é a vida, ela é a regra para as nossas condutas, para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes. Ela é o fundamento da nossa fé. Então, ó Deus, nós clamamos que a Tua palavra nos ensine, ó Deus, a respeito do Senhor e da Tua vontade, dos Teus propósitos para a nossa vida. Que o Senhor nos tome nossa mente, o nosso coração e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito poderoso. Eu não escolhi vocês, mas vocês me escolheram. E eu designei vocês para que vocês vão e deem frutos. Pergunta: o que Jesus está nos ensinando nesse texto? Que ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Isto, mas não é todo ensino. Nos escolheu e está dando a ordem de... Opa, desculpa. Pode falar, Mariana. Né, Cláudio? Oi, Cláudio. Ele nos escolheu, né? Mas nos escolheu para uma missão, para testemunhar
e para dar frutos, né? Isso aí. Isso aí. Alguém mais? Pastor, Sim. além dele ter nos escolhido, que não foi a gente que escolheu isso. Ele. É a parte inicial. Não foi vós que me escolheste, porque provavelmente a gente não escolheria ele. Provavelmente não escolheríamos. Não escolheríamos, é verdade. Rafael. Pastor. Sim. Não, eu sempre tive uma dúvida nesse texto sobre quando ele fala fruto, seria o fruto do Espírito, né? Tem a ver com o nosso caráter cristão, ou o fruto de fazer discípulos, que a gente já estudou antes. Isso, Rafael, você chegou no ponto. A palavra-chave desse versículo é a palavra fruto. Todo o restante do versículo gira em torno disso. Aliás, fruto é a base, é o centro de todo esse capítulo. Desde o versículo 1, Jesus vem falando de fruto, né? E então a pergunta que o Rafael fez é a pergunta-chave para a gente entender esse versículo, né? De que fruto Jesus está tratando, né? Quando Jesus fala, eu vos chamei para que vocês deem frutos, ele está falando de alguma coisa, né? Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer para entender do que Jesus está falando é que fruto é esse que ele está tratando, tendo em vista que ele não especifica o fruto aqui. Então a gente tem que entender pelo contexto. E se a gente olhar o texto, a gente vai perceber com clareza que Jesus está falando a respeito dos frutos dele próprio, né? Porque logo no versículo 1, ele diz assim, eu sou a videira e vocês são o ramo, certo? Então, eu sou a videira e vocês são o ramo. E no versículo 5, ele vai dizer assim, o ramo que permanece ligado na videira dá fruto. Então, o que o ramo da videira dá? Dá o fruto da videira, que é a uva. Então, os frutos que estão tratando aqui, ou o fruto, é o fruto do próprio Cristo, da obra de Cristo, do ministério de Cristo, né? E para a gente entender ainda mais especificamente dentro do contexto que Jesus está tratando, como eu disse no início, Jesus está falando, conversando sobre os discípulos a respeito da vida deles sem a presença física de Jesus, né? Jesus está tratando de muitas coisas, como o Espírito Santo vai estar com vocês para consolá-los, exortá-los, e vocês vão ter a oração. Ele vai colocando vários pontos para preparar os discípulos para a vida sem ele, né? Então, ele está falando a respeito disso, né? De que toda a obra que Jesus estava realizando ficaria sob a responsabilidade da igreja continuar essa caminhada, né? A instauração do reino. Né? Então, meio que Jesus diz assim, olha, se vocês precisam ficar ligados a mim, em comunhão comigo, para que vocês frutifiquem, para que vocês cumpram esta missão de viver como cristão nesse mundo. Né? Então, o tema central desse texto, como significado do fruto, o Rafael, é a missão que a igreja recebeu do Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o fruto, não são os frutos do Espírito, não é disso que o texto está tratando aqui, mas do fruto do ministério, de viver o ministério ao lado de Cristo, de viver o ministério de Cristo, de continuar a caminhada que Cristo começou aqui. Não é? Então, se você quer traduzir com uma palavra só esse fruto seria missão, certo? No seu entendimento mais amplo, né? E é por isso que eu escolhi esse versículo como chave para que a gente vai estudar aqui hoje, né? Porque ele nos mostra a necessidade que temos de dar frutos,
para o reino, né? De todos, das mais diversos tipos de frutos, mas dentro desse reino. Então, vamos falar um pouquinho sobre missões e entender um pouquinho sobre o que é a missão do cristão, né? Como que você pode definir para mim missões? Um, dois, três e já. O que é a missão do cristão? Eu acho que é a missão. Pergunta difícil. Englobar numa resposta só isso, porque é muito amplo, como você falou, missão do cristão. A gente tem que ser como Cristo, continuar a obra dele que ele começou, como você mesmo falou, que Cristo estava preparando os discípulos dele para continuar essa obra, esses frutos. Então, é continuar a obra de Jesus. Acho que a missão nossa é indo por todo mundo, né? Pregando o evangelho, falando sobre ele, para toda pessoa. Não seria isso? Isso. Vendo isso, né? Que é o principal. Quem mais? Quando a gente pensa em missões, a primeira coisa que vem na nossa mente é sair para o mundo pregando o evangelho para outras culturas, né? Mas isso é apenas um pedacinho do que é missão. Antes de mais nada, a gente tem que entender que é um grande erro pensar em missões da igreja a partir da igreja, como se missões fosse algo que a igreja devesse fazer. Um departamento da igreja, um mover da igreja, uma obrigação da igreja. Missões têm que ser pensadas a partir de Deus. Missões não é um programa da igreja, é uma obra espiritual de Deus. É Deus, a igreja não faz missões. É Deus quem faz missões através da igreja. Né? A gente pode entender de maneira bem ampla a missões como todo mover de Deus para salvar e redimir pecadores que Ele ama. É todo o centro da Bíblia. É o fato mais importante do universo. É o centro da história da humanidade. O motivo pelo qual tudo existe. Que é Deus se movendo em direção ao homem para tirar o homem da sua vida de pecado, da escravidão do pecado, da morte do pecado, e resgatá-lo para si, para uma vida de relacionamento onde o homem o glorifique eternamente, né? Onde ele é Deus e nós somos servos de Deus, onde ele é Senhor e nós somos os seus escravos, onde ele é e nós somos nele, né? Então, essa é a ideia básica de missões. Não é um programa da igreja, a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Né? A ideia é que missões é o mover de Deus em direção ao homem pecador, para trazer para si todos aqueles que ele ama e para que aqueles que ele ama sejam dele eternamente. Isso é missão. Então, missão ele primeiramente, é uma obra da Trindade, né? Porque ele é fruto do amor de Deus, do Pai, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É fruto do sacrifício de Jesus Cristo. Isaías 53:5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e pisado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós fomos sarados, né? E do poder do Espírito Santo, João 16:8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente pensa em missões como uma ação, um mover da Trindade, do Deus Trino, a gente vê a grandeza dessa obra. Então, nós podemos dizer que, de certa forma, que o resumo de toda a Bíblia seria a missão de Deus, de trazer os seus
amados para si, né? Então, a gente vê a grandeza dessa obra. Tudo no universo existe por causa dessa obra. Toda a história do universo gira em torno dessa obra. Deus administra, governa o mundo e dirige a história. Fala porque para administrar, mas dirigir. Ele dirige toda a história de todos os povos, de todos os reinos, de todos os poderes, com esse fim, o fim da sua missão, que é trazer o seu povo para si, para que o seu povo seja nele e o glorifique para toda a eternidade. Então, quando Jesus estava aqui, ele disse essas palavras para os seus discípulos, né, que nós lemos, ele estava cumprindo essa missão. E aí, quando ele está para subir aos céus, então, ele coloca esta missão sob a responsabilidade da sua igreja. Né? Eu vos designei para que deis frutos. Ou, como Jesus disse em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, isso é um grande privilégio. Né? Quando alguém muito importante coloca sobre você uma responsabilidade, um dever, uma obra tão grande assim, você se sente privilegiado. Poxa, para mim, é para mim mesmo que o Senhor está me dando essa incumbência, né? Mas além de ser um privilégio, é também uma responsabilidade. Né? Dentro dessa obra que é muito maior do que o universo, Deus colocou a responsabilidade de trabalhar nessa obra a nós que somos vis, pecadores, pequenos, miseráveis, né? Porque se essa responsabilidade é uma responsabilidade da igreja, essa responsabilidade é uma responsabilidade sua, né? É minha responsabilidade. E é lógico que dentro dessa obra missionária de Deus, né, cada um de nós se encaixa como uma pequena peça com funções específicas nessa grande engrenagem, né, que é essa obra. Né? Não pesa sobre nós carregar a obra do Senhor Jesus, porque a obra continua sendo dele, né? Mas pesa a nós aquilo que o Senhor nos deu como responsabilidade de ser e fazer neste mundo. E lembro daquilo que a gente tem falado desde quando eu cheguei aqui, há 7 anos e meio, cada cristão uma missão. O que significa que Deus deu a cada um de nós papéis, deveres, oportunidades, relacionamentos, onde nós devemos ser cristãos, glorificar o nome dele e anunciar o nome dele aonde nós estivermos. Não é? Então, cada um de nós temos dons para isso, temos os frutos do Espírito, o Espírito Santo age em nós, o caráter de Cristo está sendo formado em nós, nós temos a palavra para anunciar, não é? Uma vida que precisa ser um altar de adoração ao Senhor. Então, Deus nos deu, nos colocou como peças, ou se a gente quiser usar a ilustração de Paulo, Deus nos fez membros de um corpo, que é a igreja, que tem essa função de fazer a obra poderosa do Senhor. Deixa eu desligar meu celular aqui, que está fazendo barulho. Isso. Então, dentro daquilo que eu já falei, eu já adiantei alguma coisa, mas como então a igreja faz essa missão que nós recebemos do Senhor? Sendo cristãos, desenvolvendo nas nossas vidas as características e virtudes cristãs, né? Isso faz parte desse fruto. Vivendo como cristãos, agindo como cristãos e alcançando pecadores. Os pecadores sendo instrumento de Deus para a salvação deles, através da pregação, do ensino, da oração, da ação social, do convívio pessoal e tantas outras coisas que a gente pode fazer. Mas aí, para a gente encerrar essa introdução, porque nós não estamos estudando sobre missões, mas sobre sofrimento,
Eu quero encerrar enfatizando que essa missão, ela é uma ordem que veio de cima, porque ele não é um trabalho da igreja, é um trabalho de Deus. O texto que nós lemos, João 15:16, diz: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês e vos designei. A palavra designação aqui é a mesma palavra para nomeação, né? Então, Jesus está dizendo assim, olha, vocês não vieram a mim me pedindo para trabalhar nessa obra. Não foi um mover de vocês. Não é um mover da igreja. Fui eu que fui a vocês e te nomeei para isso. A escolha não foi de vocês, a escolha foi minha. Não é uma decisão de vocês, é uma decisão minha. Essa missão que a igreja tem não é um autocomissionamento, porque senão nós iríamos na nossa própria autoridade. Eu estou aqui na autoridade da Igreja Presbiteriana de Alegre. Não é um autocomissionamento, é um comissionamento divino. Ou seja, tudo começou nele. Antes de qualquer mover nosso em direção de Deus, Deus se moveu em nossa direção e nos chamou tanto para a salvação quanto para a missão. Então, o mesmo Deus que nos escolheu para sermos dele é o Deus que nos escolheu para sermos servos dele. O mesmo Deus que nos escolheu para vivermos com ele, nos escolheu também para chamarmos outros para viver com ele. Na verdade, esse chamado não aconteceu apenas um pouco antes da nossa salvação, ele aconteceu antes mesmo do nosso nascimento. Lá em Gálatas, versículo 1, versículo 15 e 16, Paulo, falando a respeito do próprio chamado dele, ele diz assim: mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou para a sua graça, me chamou, deixa eu ler de novo. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Então, Paulo está falando a respeito do seu ministério, ele está dizendo, olha, Deus me chamou antes de eu nascer, não apenas para revelar a graça dele em mim, ele está falando da própria salvação, como também para que eu pregasse entre os gentios. Então, Paulo está dizendo, antes de eu nascer, Deus já tinha me chamado, tanto para a salvação, como para ser um pregador aos gentios. E aí você vê cada cristão uma missão. Ele não está falando, eu fui chamado para ser pregador entre os judeus. Ele está dizendo, eu fui chamado para ser pregador entre os gentios, antes de eu nascer. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, esse texto também é muito conhecido, está falando do chamamento de Jeremias, e Deus diz assim para ele, antes de formá-lo no ventre materno, Deus dizendo, eu já o conheci. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então, antes mesmo de Jeremias nascer, Deus já tinha constituído ele como um profeta. Não como um rei, não como um sacerdote, mas como um profeta. Então, esse nosso chamado, ele é um chamado antes mesmo da nossa existência, ele precede a nossa existência. Deus nos chamou tanto para a salvação, como para a missão. Deus nos designou, nos nomeou, nos escolheu, tanto para a salvação, como para nossa missão. Então, isso significa que isso é a missão da nossa vida, o sentido da nossa existência, o alvo da nossa vida. O motivo pelo qual acordamos todos os dias, a causa pelo qual nós mais nos esforçamos, devemos ser. Esse é o nosso chamado. Então, não dá para não cumprir essa missão, porque não cumpri-la é se rebelar contra Deus. Não cumprir essa missão é tornar a nossa existência sem sentido, sem significado, sem valor, sem serventia. Bom, fizemos a nossa introdução sobre missões.
agora vamos para a nossa vida prática, para a gente chegar em sofrimento. A igreja tem cumprido a missão que recebeu de Deus? Pastor, acho que ela deixa muito a desejar. Deixa a desejar. E deixar a desejar não cumprir. Não cumprir, então a gente não cumpre. Assim, porque acredito que cumprir a missão, né, como você falou, é um agir de Deus. E muitas vezes a gente se rebela contra Deus de formas que a gente evita fazer determinadas coisas para não encarar o sofrimento, como você mesmo vai falar. Às vezes você não fala sobre alguma coisa, sobre seu posicionamento em determinado grupo, porque a cultura daquelas pessoas é diferente da sua e elas vão te julgar por isso. Então você deixa de fazer, às vezes até por vergonha. É vergonhoso admitir algo assim. Quem mais tem opinião concordante ou discordante? De fato... Pastor, sim, pode falar. A igreja tem falhado nisso, né? Concordo com a Mariana. E se nós tivéssemos cumprido a palavra de Deus, fazendo o mandado dele, o mundo seria outro. Então, nós temos falhado nisso. Eu diria que... Fica à vontade. Fala, Tiago. Sim, diria que sim, está cumprindo, desde o princípio. Nos primeiros anos, aliás, desde o Pentecostes, a primeira mensagem foi com salvação de 3.000 pessoas, depois 5.000, e quando a gente fala pensa na igreja invisível, Deus tem aqueles que ele designou, como a própria palavra fala, o próprio Cristo falou que ele que tinha escolhido. Então, por nós sermos imperfeitos, é ele quem está realizando essa obra. Então, acredito que está fazendo. Alguém mais? Eu gostei muito das respostas. Por quê? Porque os dois tipos de respostas vão me dar oportunidade para a gente tratar exatamente do que eu queria tratar aqui nessa manhã. Se nós formos olhar do ponto de vista da igreja, nossa, meu, seu, né, nós vamos chegar à conclusão de que nós estamos falhando nessa obra. Nós temos falhado. Por quê? Porque nós não somos o servo que deveríamos ser, nós somos pecadores, né? Se nós formos olhar, analisar a nossa vida, né, a maneira como nós enxergamos o mundo, como nós vivemos o mundo, como nos relacionamos com as pessoas, nós temos que chegar à conclusão de que essa missão ela não se traduz em nossa existência como a missão da nossa vida. Ela não se traduz como o sentido da nossa existência, o alvo da nossa vida, o motivo pelo qual acordamos, né? A causa pelo qual nós somos até dispostos a morrer. Não tem sido assim, como não tem sido assim em nada que nós fazemos para Deus. Né? Então, essa é a primeira parte que eu quero analisar e depois eu quero chegar aonde o Tiago disse. Né? Por que nós temos falhado? Né? O que tem acontecido? Né? O que tem nos impedido, como pessoas, a chegar mais longe naquilo que diz respeito à missão que Deus nos deu para cumprir? Né? E o que Deus faz em relação a isso? E aí nós vamos chegar na questão que o Tiago disse. Eu queria tratar disso olhando para a vida de dois missionários que a gente conhece. Um está registrado lá em Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50, então nós não vamos ler, que o nome dele é José. E o outro
também muito conhecido, que está lá em Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16, que é Sansão. São 2 missionários que receberam suas missões de vida. A gente pode perceber que os 2 receberam também uma missão, uma comissão antes próprio do próprio sentido da existência deles. Né? Lá em Gênesis, capítulo 37, versículos 6 a 9. Alguém pode ler para mim Gênesis 37, versículos 6 a 9? E o outro, para adiantar, abra em Juízes 13, 1 a 6. Nós vamos ver o chamado dessas 2 pessoas. Abre em Gênesis 37, versículos 6 a 9. E Juízes 13, versículos 1 ao 6. Leia Gênesis, pastor? Leia Gênesis, Mari. 37, 6 a 9, né? Isso. E ele lhes disse: ouvi, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. Isso. Você vê que é Deus mostrando para José, para Israel e para todos os irmãos de José, a respeito do chamado que o próprio Deus tinha feito a José, que era colocar ele como governador de todo o Egito. Né? José não tinha sonhos, não tinha pretensões, não foi José que se escolheu para isso, mas ele foi escolhido por Deus para esta missão, né? De se assentar sobre um trono e governar sobre um grande povo. O outro texto, Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 6. Vou ler. Fala, Valnei. Juízes 13, de 1 a 6. Isso. Nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher Amém. foi a seu marido e lhe disse: até o 5? Até o 6. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Amém. Aqui a gente vê o chamamento de Sansão antes mesmo dele nascer. O anjo disse para a mãe de Sansão: olha, eu sei, você é estéril, você nunca teve filhos, mas você vai ficar grávida e dará à luz um filho. Isso ele diz no versículo 3. E depois no versículo 6 ele vai dizer: o menino será nazireu, consagrado, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa era a missão dele, ser um libertador, né? Ele vai libertar Israel das mãos dos filisteus. Mas se nós olharmos para a vida desses 2 jovens, José e Sansão, se a gente olhar para o início da vida deles, a gente vai chegar à conclusão de que nenhum deles, no início da vida deles, cumpriu com a missão que recebeu de Deus, né? Por motivos
diversos. No caso de Sansão, ele não cumpriu com a sua missão porque ele se entregou a uma vida de pecados. Alguém se lembra, pode resumir para mim que jeito que foi a vida de Sansão no início da vida dele? O que Sansão aprontou? Um monte de coisa. Um monte de coisa, né? Na verdade, era mais fácil a gente falar o que ele não fez, né? Ele fez quase tudo que não é recomendável a gente fazer. Não era fazer. Ele era, o anjo falou que é para ser consagrado a Deus e uma pessoa dedicada ao Senhor, que se apartasse de tudo, do mal, mas ele viveu uma vida de pecados, né? Ele, ao contrário, você falou que se apartar das coisas que consagrado a Deus, né? Era para se apartar das coisas que levassem a uma vida de pecado. Ele entrou nessa vida de pecado de cabeça, com mulheres, com comidas, com tudo que não era da lei de Deus que eles tinham na época, né? Que era contrário totalmente à lei de Deus. Isso. Ele quis casar com uma mulher gentia, né? O casamento dá errado, mas ele quis. Ele toca no corpo de um animal morto, né? Ele não podia fazer. Ele se relaciona com prostitutas em Gaza. Ele se relaciona com Dalila, uma prostituta filisteia. E olha, Deus deu para ele a missão de livrar Israel dos filisteus. E ele está se relacionando com uma mulher filisteia. Então, a vida dele era uma vida totalmente à parte do Senhor, né, daquilo que Deus ordenou para ele. É totalmente distante. O que Sansão fez foi loucura. Deus fala para ele que ele devia viver assim, a missão dele era esta. E a única resposta possível diante da voz de Deus é a obediência. Mas ele não obedece, né? Ele não quer obedecer ao Senhor. E quando eu olho para a vida de Sansão, a gente tem que ver que a gente tá sendo retratado nela. Nós gostamos de criticar os personagens bíblicos como se eles fossem pessoas distantes de nós, mas eles estão retratados na Bíblia apenas para revelar a nós mesmos, né? Muitas vezes, queridos, as muitas possibilidades que a vida nos dá para termos prazer são uma grande tentação para fugirmos da nossa missão, para desobedecermos ao chamado de Deus, né? Porque a obra de Deus, na maior parte do tempo, ela é trabalhosa. Se Deus te deu uma missão de ensinar o seu povo, você vai ter que gastar muito tempo estudando. Se Deus te deu a missão de ser um intercessor, você vai gastar muito tempo de joelhos orando. Se Deus te deu a missão de exercer a misericórdia, nossa, isso vai machucar o seu coração. Se Deus te deu a missão de liderar o seu povo, você vai se tornar vidraça e você vai tomar pedrada a torta direito, né? O cumprimento da missão que Deus nos deu é trabalhosa, ela exige perda. Quando nós falamos sobre discipulado, nós vimos que não existe discipulado sem preço, né? Tanto existe o preço para sermos discípulos, como existe o preço para ajudarmos outras pessoas a serem discípulos. Então, sempre existe o peso da missão, né? E abrir mão de todo prazer para cumprir a missão, ela não é atrativa. Ao contrário, o pecado é atrativo. Então, nós constantemente estamos deixando a nossa missão de lado para nos deliciarmos com as prostitutas, com o leão morto, com a esposa gentia. Isso tem sido uma prática das nossas vidas. Nós fazemos o que Sansão fez e isso tem nos afastado da nossa missão.
Agora, com José, o problema de José não foi o pecado. Qual foi o problema de José no início da sua vida? Esse é um pouquinho mais complicado. Porque a Bíblia fala que José foi um cara, lógico, não foi perfeito, mas ele viveu uma vida totalmente diferente de Sansão, porque José, inclusive, foge da mulher de Potifar para não pecar contra Deus. E lá em Gênesis 39, versículo 9, é interessante que ele fala: eu não vou pecar contra Deus. Ele não está falando pecar contra Potifar, ele não está falando sobre nada. Ele diz: olha, eu não vou pecar contra Deus. Não é? Então, ele não era perfeito, mas ele era um cara interessante, né? Porque foi um filho obediente ao seu pai. O pai falava: vai lá, cuidar dos seus irmãos, olha onde eles estão. Ele fazia tudo isso. Eu acho, pastor, que a vida de José é mais difícil da gente entender exatamente por isso. Porque eu, com a minha visão humana, falo, pô, o cara é praticamente perfeito ninguém é, então eu falo assim, mas ele é praticamente perfeito. Faz todas as coisas boas, em tese, deveria ser amado pelos irmãos. Ele era o filho favorito do pai, né? Então, eu acho que já começa daí. Ele sofre muito para poder, no início da vida dele, ele é rejeitado pelos irmãos, né? Vendido, dado como morto. Então, a vida dele, para explicar por que foi no início, foi assim, talvez, se ele não tivesse passado todo esse sofrimento, ele não cumpriria a missão. Ele mesmo fala para os irmãos, que não foram os irmãos que o levaram para o Egito, mas que foi Deus, a vontade de Deus. Então, é muito mais difícil analisar a vida de José exatamente por causa disso. E é interessante que você falou uma coisa que a gente vai chegar nele, Mari, para a gente entender como que Deus dirigiu a vida de José também. Mas antes de eu falar, eu acho que a Cláudia quer falar, Cláudia? Não, é só acompanhando o pensamento da Mari, é aquela questão do sofrimento que a gente está estudando, porque Deus permite. Então, nem sempre o nosso sofrimento está relacionado às nossas atitudes, porque existe a vontade soberana de Deus, que Ele decretou muito antes, né, de nós sermos nascidos, e que vai culminar num plano de Deus que, às vezes, a gente, no momento que está sofrendo, a gente ainda não sabe. Né? Então, nem sempre é pelo pecado, como de Sansão. É simplesmente a vontade de Deus. E você falou que, às vezes, quando está sofrendo, a gente não sabe, e às vezes, até depois de sofrer, a gente continua não sabendo. Às vezes, a gente vai morrer sem saber. Às vezes vai. Né? Mas é justamente isso. No caso de José, ele foi um cara que não teve essa vida que Sansão teve. Porém, José teve uma outra característica. O problema dele era a sua completa incapacidade para realizar o que Deus deu para ele realizar. Porque José era um jovem peregrino nas terras de Canaã, filho de um criador de ovelhas. Agora, como que um jovem judeu, quer dizer, não era judeu, né, que está antes de Judá, mas um jovem israelita, um peregrino na terra de Canaã, filho de um criador de ovelhas, como que esse cara poderia governar o Egito? A obra que Deus deu para ele fazer era muito maior do que a sua capacidade. Ele nunca chegaria lá por outros meios. Ele não tinha a menor possibilidade. Então ele poderia dizer para Deus assim: mas como, Senhor, eu vou governar o Egito? Assim como Moisés disse lá em Êxodo 4:10, eu não sei falar. Como Jeremias disse lá em Jeremias 1:6, eu não passo de uma criança. Gideão, lá em Juízes 6:16, né? Eu sou insignificante, de uma família sem nenhuma importância. Paulo, que diz: eu sou o menor de todos os apóstolos, 1 Coríntios 15:9. Né? Então, é exatamente assim que a gente se encontra também, não é?
além do nosso problema com pecados, nós temos o problema também da nossa incapacidade. É uma missão maior do que nós. Nós não temos também a menor possibilidade de alcançá-la. Não temos a menor capacidade. E como nós vamos realizar essa obra assim? Aí é agora que a gente entra na questão do sofrimento. Deus nos chamou, apesar dessas nossas deficiências, apesar de todas essas dificuldades que nós temos para sermos servos úteis, apesar do nosso pecado, apesar da nossa incapacidade. 1 Coríntios 1, 26 a 28 diz isso, né? Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, se você foi chamado por Deus, se senta um privilegiado, porque você é do tipo desprezado, não, você é do tipo louco, você é do tipo que não tem nobre nascimento, você é do tipo que não é nada, é desse tipo que Deus chamou, né? Mas Ele nos chamou como pessoas deficientes, não para que permanecêssemos assim. Existe uma máxima cristã que diz: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Né? Isso é verdade. E Deus tem muitas maneiras de nos capacitar para as missões, para a missão que Ele nos deu. Muitas. E dentre as muitas, existe o sofrimento. E foi assim que Ele fez tanto com Sansão quanto com José. No caso de Sansão, o sofrimento de Sansão trouxe ele de volta para a sua missão. Lá em Juízes 16, fala que Sansão foi traído por Dalila. E ela o seduziu para que ele contasse o segredo da sua força, ou seja, a aliança, o pacto que existia entre ele e Deus. Né? E ele, então, conta, e Dalila, então, corta os seus cabelos, entrega para os seus adversários, e aí os filisteus levaram Sansão para Gaza, furaram os olhos dele, prenderam ele num cárcere, e zombavam dele. O versículo 21 do capítulo 16 diz que amarraram ele em corrente de bronze, o puseram para virar um moinho na prisão. Então ele ficava ali, girando o seu moinho, andando em círculos, né? Sendo ridicularizado por todos, um grande sofrimento para aquele homem. Né? Então o sofrimento tirou de Sansão toda a fonte do seu prazer. Ele já não tinha mais como aproveitar as delícias de uma vida fácil, prazerosa, e foi nesse momento, cegado pelas mãos dos filisteus, que Sansão voltou a olhar para a missão que Deus tinha dado, que seria livrar Israel das mãos dos filisteus. E Sansão fez isso com a sua morte. Então ele volta para a sua missão depois de todo o sofrimento. E, na verdade, ele morre por essa missão. E, dessa forma, Sansão ele é um tipo de Cristo, que deu a sua vida pela sua missão. Ele já anuncia o sacrifício de Jesus Cristo. Né? Então, o sofrimento de Sansão levou ele para a sua missão. Sansão cumpriu a sua missão? Cumpriu. Apesar de ser um pecador, apesar de ser um adúltero, apesar de ser uma pessoa que não tinha respeito nenhum pela lei de Deus. Mas Deus, através do sofrimento, levou a cumprir a sua missão. Né? E olhando para a gente, nós somos, assim como Sansão, poucos nobres, né? Como dissemos, nós temos facilidade de abrir mão dessa missão excelsa que Deus nos deu, que é fazer a obra dele, para nos gastar na missão torpe de agradar o nosso próprio coração. As luzes do prazer também nos atraem. E então, muitas vezes, Deus usa o sofrimento para cegar os nossos olhos para este mundo e nos fazer olhar novamente para a missão para o qual Ele nos chamou.
servir ao Senhor em sua obra. Isso é extraordinário, porque você pode ver que muitos cristãos, na hora do sofrimento, é que tomam a decisão, de fato, de servir a Deus e de fazer a vontade dele. Já no caso de José, foi diferente, né? Porque Deus usou o sofrimento para tornar José um servo útil para ele, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi caluniado pela esposa de Potifar, foi jogado no cárcere, foi esquecido pelo copeiro-chefe, mas o resultado disso, ele mesmo diz lá no texto que a Mari citou no início, que é Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, como que José chegaria ao Egito e como José se tornaria grande no Egito aos olhos de Faraó, a ponto de Faraó o colocar sobre o seu reino? O sofrimento. Então, o sofrimento não foi um castigo de Deus para José, mas o sofrimento foi uma promoção de Deus para José. Foi uma capacitação. Através do sofrimento, Deus deu a José aquilo que ele não tinha, ou seja, proximidade com o Faraó. Ele não morava no Egito, ele não era visto pelo Faraó, mas o sofrimento o levou ao cárcere, que o levou ao contato com um funcionário que era próximo ao Faraó, que o levou a Faraó e que o levou então ao trono. Então, o sofrimento foi o caminho de Deus para dar para José tudo aquilo que lhe faltava para cumprir a sua missão. De certa forma, então, muitas vezes o sofrimento nos capacita para a obra. Por exemplo, muitas vezes o sofrimento nos faz sensíveis ao sofrimento dos outros. Você já viu que muitas pessoas que são ícones hoje no trabalho de servir outras pessoas ou por causas, só se tornaram assim depois do sofrimento? Por exemplo, uma mãe que teve o seu filho atropelado por uma pessoa que estava dirigindo embriagada se torna um grande expoente na batalha contra a impunidade de pessoas que atropelam as outras por estarem embriagadas, né? Uma vítima de câncer e que perdeu seu filho por câncer, agora começa a trabalhar para conseguir dinheiro para a pesquisa contra o câncer, né? Muitas vezes as pessoas são despertadas para o sofrimento dos outros por causa do seu próprio sofrimento. Eu não sei quantos conhecem, ela era uma autora e uma conferencista mais famosa no passado, Joni Eareckson, parece que é o nome dela. A Joni, ela era uma menina classe média alta nos Estados Unidos, ela andando a cavalo caiu, fraturou a medula, se tornou tetraplégica. E depois disso ela escreveu livros e ela viajou o mundo todo falando sobre esse tema, sofrimento. Ela é cristã e no seu livro, num dos seus livros, ela disse assim: eu cheguei à conclusão de que um dos propósitos de Deus em aumentar as nossas provações é nos tornar sensíveis às pessoas das quais, de outra maneira, jamais tomaríamos conhecimento. Então, ela entendeu que o sofrimento que ela tem, e ler os livros dela é uma experiência tremenda, porque, apesar de se tornar uma tetraplégica ainda na juventude, né, você percebe que ela entendeu claramente que todo aquele sofrimento e a limitação que ela tem foi instrumento para que Deus a colocasse diante do mundo todo. E interessante que depois de tetraplégica, por não ter nada para fazer, ela começou a desenhar, e desenhar com a boca.
E ela desenha quadros e pinta quadros muito lindos. E foi isso também que a projetou, porque ela ficou famosa por ser uma tetraplégica que pintava quadros muito lindos com a boca. E isso, então, a projetou para o mundo, que tornou, que a potencializou para pregar o Evangelho. Ela não seria uma pregadora mundial se ela não tivesse sofrido. Então, Deus faz isso também. Sim? Tem uma autora que eu gosto muito, a Joyce Meyer. Joyce Meyer, você já deve ter lido algum livro dela. Sim. E ela sofreu, durante a infância dela toda, abusos pelo pai. E eles eram cristãos e tudo mais. E aquilo, de certa forma, afastou ela durante um período da igreja, mas depois ela retornou. E hoje ela faz um trabalho nas igrejas, até com jovens que sofreram abuso, tanto sexual, tanto psicológico, com outras pessoas. Em um dos livros dela que eu estava lendo, ela fala justamente sobre isso. Se ela não tivesse passado por tudo que ela passou na vida dela, hoje ela não teria o mesmo olhar para poder conversar com uma jovem que tem esse tipo de sofrimento e poder falar para essa jovem que existe esperança, que Deus é muito maior do que o problema que ela teria. Então, aí eu achei esse testemunho dela incrível, porque geralmente a gente tende a se vitimizar, né? Quando a gente sofre, a gente se vitimiza. Mas quando ela disse, ela percebeu que ela viu que Deus usou o sofrimento dela como propósito para alcançar outras pessoas, ela falou que então tudo tinha valido a pena. Isso. Eu estou vendo também na Netflix um documentário da vida do Paul Yun, parece. Eu esqueci o nome dele. É o autor do livro A Cabana. O livro A Cabana ele tem vários problemas teológicos, mas ele é um livro que eu gosto muito dele, porque ele trata do relacionamento, ele quebra muito paradigmas do nosso relacionamento com Deus. É esse Deus juiz, cruel, né? E traz a ideia de um Deus relacional. E ele conta a respeito do livro que os personagens, muitas das coisas que acontecem retratam ele, né? Ele é o Mark, que é o rapaz que perdeu a sua filha, e ele é a própria filha, ele é a própria Missy. Ele trata que a grande perda que o personagem tem com a perda da filha, na verdade, para ele, é a história da perda dele do casamento, que ele praticamente perdeu o seu casamento, e como Deus tratou para eles se perdoarem. Então, é interessante que todo aquele livro é o combustível, todo o sofrimento dele foi o combustível para o livro que ele escreveu, né? Que, como eu disse, apesar de ter alguns erros teológicos, mas tem muita contribuição para a gente também, para essa visão relacional com Deus e com o próximo. Então, o sofrimento dele foi instrumento para uma grande obra. Então, Deus faz isso também. Às vezes, ele permite o sofrimento para que a gente deixe de olhar para o mundo e olhe para a missão, como fez com Sansão. Às vezes, não é por causa de pecado, e sim pela nossa incapacidade. E ele quer nos capacitar para esta obra. E ele faz isso através do sofrimento. Por exemplo, muitas vezes Deus usa o sofrimento para nos tornar exemplos, né? Quando nós sofremos servimos a Deus no sofrimento e temos uma postura cristã no sofrimento, nós testemunhamos a respeito da nossa fé no sofrimento. Né? A dona Marlene disse uns dias atrás que o seu Bahia está orando com os médicos lá no hospital. Né? Então, o sofrimento levou ele para próximo dos médicos para que ele pudesse orar por eles. Né? Então, voltando a citar a Johnny, ela diz assim: nós estamos no palco, outros nos observam. Para executar, podemos executar bem o nosso papel, edificando todo o auditório, ou podemos improvisar, externando o nosso próprio sentimento de amargura, desonrando o autor da peça. A escolha é nossa. O que ela quer dizer é que quando nós somos no sofrimento, nós estamos sendo vistos pelas pessoas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar murmurando
e assim, desonrando o autor da nossa história, que escreveu esse enredo, ou nós vamos executar bem a nossa vida cristã, edificando o auditório, ou seja, edificando todas aquelas pessoas que convivem conosco. Eu já vi muito testemunho de pessoas que foram orar com cristãos que estavam sofrendo, alguns já estavam terminais, em estado terminais, e diziam o seguinte: olha, eu fui para lá confortá-lo e saí confortado. Fui para lá abençoar e saí abençoado. Foram pessoas que, no sofrimento, foram instrumentos para abençoar a vida das pessoas. E Deus é poderoso para fazer isso, e é sábio para fazer isso, né? Às vezes, o sofrimento até nos identifica com outras pessoas, ou faz com que outras pessoas se identifiquem conosco. Helenivação, ela é uma capelã, essa é presbiteriana, ela é brasileira, ela é secretária nacional de capelania hospitalar. Ela conta em um dos seus livros a respeito de um jovem chamado Gerson, que numa crise de depressão, na verdade, nos livros dela os nomes são todos fictícios, né, para preservar a identidade das pessoas, mas então ela chama esse rapaz de Gerson. Ela diz que numa crise de depressão ele colocou fogo no seu próprio corpo, chegando quase à morte. E aí ele foi levado para o UTI do hospital UTI de queimados do Hospital das Clínicas em São Paulo, que é onde ela é capelã. E ela disse que lá ela encontrou uma moça chamada no livro de Marisa, que ela trabalhava como capelã lá também, auxiliar de capelania. E essa menina também teve o seu corpo queimado. E ela tinha cicatrizes da sua queimadura, no caso dela, por uma explosão de um botijão de gás. Então, diz a helenivação, as cicatrizes da moça faziam com que o rapaz se identificasse com ela. Ele não poderia dizer que ela não sabia a sua dor. E ela não sabia o que ele estava pensando. Então, muitas vezes, Deus coloca em nós cicatrizes das mais diversas de sofrimento, para que quando você encontra alguém nessa situação, você pode só dizer: olha, eu sei o que você está sentindo. Eu já passei por isso também. E foi assim que Deus me tirou daqui. Né? Você encontra com alguém que está passando pelo sofrimento de estar perdendo a sua família, e você pode chegar e dizer: olha, eu sei o que você está passando, eu quase perdi a minha família também. Aconteceu isso, isso e isso na minha casa, eu errei com a minha esposa, eu fiz isso e isso, ela não quis me perdoar, e foi assim que Deus me resgatou. Né? Você está passando por problemas financeiros, a sua empresa faliu, olha, minha empresa já faliu, eu perdi tudo que eu tinha, eu era rico, agora já não tenho mais nada, mas eu posso te contar o que Deus fez na minha vida. Então, Deus é poderoso para fazer essas coisas. Né? Tudo para gente que não presta, a gente geralmente joga no lixo. Mas Deus ele não faz isso. Então, voltando à primeira pergunta, a igreja tem cumprido a sua missão? Olhando pela nossa perspectiva, não, nós não temos cumprido a nossa missão, porque nós somos servos inúteis. Na parábola que Jesus fala do servo inútil, ele fala que o servo que fez tudo o que devia fazer, ainda assim era inútil, né? Porque ele só fez aquilo que deveria fazer, e nós não fazemos nem o que deveríamos fazer. Então somos servos inúteis, não cumprimos com a nossa missão. Porém, a missão não é nossa, a missão é dele. Então, de uma forma ou de outra, Deus sempre vai nos levar a cumprir a nossa missão. Às vezes ele pode nos despertar com uma palavra, com um exemplo de alguém, com a leitura bíblica, com uma pregação. Às vezes ele vai nos preparar através do sofrimento. Às vezes ele nos manda para um seminário. E é interessante que o maior aprendizado que a gente tem no seminário não é no banco da cadeira da escola, mas é
na vivência no seminário, nos sofrimentos que se tem lá. Às vezes Deus te leva para te preparar num curso de teologia ou de qualquer outra coisa. Às vezes vai ser só no sofrimento mesmo, não é? Mas Deus não vai deixar a sua missão falhar. Aquilo que Ele te chamou para fazer, você vai fazer. Mesmo sendo você. Mesmo você sendo você, você vai cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque é Ele que está fazendo a obra através de você. Missão não é uma obra da igreja. Missão é uma obra de Deus. Ele faz missões através da igreja. E que Deus possa nos abençoar, né? Que possamos ser sensíveis para cumprir a nossa missão segundo aquilo que Deus nos deu para fazer, né? Sem precisarmos sofrer. Mas se precisarmos, que seja para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Quer concordar, quer discordar? Sim. Fazer um comentário em relação a esses dois personagens. Os dois estão na galeria dos heróis da fé, que a gente chama de galeria. E todos ali, todos sofreram. Não sei, a gente pensa ou é anunciado um evangelho sem sofrimento, mas não é possível. A fé, ela está ligada, a vida de fé e a piedade está ligada a esse sofrimento. É um plano eterno. Os heróis da fé todos sofreram, todos. José, Abraão. E a justificação deles, todos foram pela fé, sem ver, sem saber o que viria no futuro. A gente sofre, a gente não sabe por quê. A gente pode não saber por quê. Mas Deus é que continua fazendo essa obra. Exatamente. Perfeito. Alguém mais? Os cristãos puritanos e tantos outros valorizavam a doutrina do sofrimento, né? Eles entendiam como parte da vida cristã. Eles aceitavam com alegria o sofrimento. Essa é a última parte do nosso estudo, como o cristão passa pelo sofrimento. E os puritanos tinham isso. A doutrina diabólica da prosperidade é que afastou os cristãos hoje desse entendimento de que o sofrimento não é gostoso, mas ele é importante, ele é útil, né? Porque ele diz, se você é cristão, você não pode sofrer. Aí a gente vive essa vida de querendo que Deus resolve todos os nossos problemas. Sim, Mari? Eu estou lendo um livro que é conhecido muito pela igreja, O Peregrino, e mostra um cristão, né? Saindo da cidade da destruição que ele estava, e ele vai passando por vários caminhos. O que eu estou achando que é uma alegoria. O mais interessante é que o tempo inteiro é proposto para ele formas de chegar a cumprir a missão dele de uma forma mais rápida, por pessoas, né? Que aí ele utiliza nomes de exemplos, né? Por pessoas que, assim, pela legalidade, tem um termo lá, por vários termos, é sempre proposto para ele facilitar essa jornada para ele, porque ele sofre no caminho inteiro. Ele briga com o diabo, tem vários exemplos no livro. E, às vezes, para a gente também, é sempre proposto formas que a gente tem para poder evitar o sofrimento. Mas Deus, ele não quer que a gente evite esse sofrimento. Talvez é isso que nos molde, não é talvez não, é com certeza é isso que nos molda a imagem de Jesus Cristo. Então, eu acho que é exatamente para isso que a vida do cristão, ela passa pelo sofrimento. A gente não está, por ser cristão, porque tem muitas pessoas que falam, por eu ser cristã, eu não posso sofrer. Mas por ser cristã é que eu sofro. E isso é um orgulho, não de lamentação. É claro que eu posso me lamentar com Deus por isso. Chorar e orar e me relacionar com Ele. Mas eu também tenho que me orgulhar porque eu estou passando por aquilo para ser mais parecida com Jesus.
Para falar a verdade, Mari, a lamentação não é pecado. A gente tem... Já passo para a senhora, tia Neide. A lamentação... A gente tem até um livro da Bíblia que é todo em lamentações. Eu acho que existe uma diferença entre lamentação e murmuração, né? A lamentação é a expressão da tristeza, né? Porque o sofrimento nos faz triste. A murmuração é reclamação, né? E sempre que a gente reclama da vida, né, na verdade nós estamos reclamando de Deus, que é aquele que dirige a nossa vida, né? Sim, tia Neide. O senhor tem esse livro que o senhor falou daquela moça? Tenho, eu posso emprestar para a senhora. Eu gostaria muito de ler esse livro. Tá, eu empresto para a senhora. Eu acho que é Um Passo a Mais, que é o nome. Eu empresto para a senhora. Como? Um Passo a Mais. Tá ok, pastor. Eu quero ler esse livro. Tá, eu vou emprestar para a senhora. Obrigada. De nada. Tá legal. Quem mais? Então, vamos encerrar com uma oração, pedir à tia Neide que ore. Tia Neide, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pastor. Então, tá bom. A tia Neide vai orar. Mas está ligado lá, meu? Está ligado, meu lá? Tá ligado? Tá sim. Então, a tia Neide vai orar e a gente vai encerrar o nosso estudo, né? Tem gente já adiantando o almoço, né? E eu tenho que fazer o meu almoço hoje, que a minha cozinheira está trabalhando. E vamos orar. 7h30, nós temos culto. Não perco. Tia Neide vai orar, então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais dia que o Senhor nos levantou de nossa cama para estarmos nesse estudo tão maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, pelas palavras que o Senhor colocou no coração do pastor e ele nos transmitiu, Senhor. E te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas e por tudo que faz em nossas vidas. E pedimos, Senhor, que ensine, Senhor, mesmo que seja através de dores, Senhor, mesmo que sejam tamanhas, mas nos ensine a andar nos teus caminhos, Senhor, porque precisamos do Senhor urgentíssimo, Senhor. Sentimos, Senhor, a falta, Senhor, quando às vezes, Senhor, por erros nossos, Senhor, nos afastamos de Ti. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos a Tua palavra, a testemunharmos a Tua palavra em todo lugar que estivermos. Perdoa, Senhor, os nossos, até aqueles cultos, Senhor, porque o Senhor conhece cada um deles. E faz, Senhor, a cada dia melhores na Tua palavra. Santifica a nossa casa, santifica a nossa vida, santifica o nosso trabalho, os nossos filhos, os nossos lares, Senhor. Abençoa esses jovens, Senhor, que a gente vê tantos jovens, a gente ouve tantas palavras que eles falam, Senhor, que nos entristece muito, Senhor. Mas abençoa cada um de nós. E ensina-nos, ó Pai, que o bom Espírito do Senhor nos guie por terra planas e que aprendemos sempre, 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 a fazer e a viver a Tua vontade. Em nome de Jesus, agradecemos pela Tua palavra, por esses ensinamentos tão maravilhosos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, esse aqui que é o livro da Johnny. Essa é ela. Aí tem, eu acho que tem uma foto dela aqui. Deixa eu ver se tem uma foto. Acho que tem uma foto dela aqui desenhando. É um livro muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu pedi. Ela mesma que ilustra os livros dela. Tinha uma foto aqui, só que eu perdi. Uma foto dela desenhando com a boca. Mas ela é uma figura extraordinária. Ela aqui com Billy Graham, tá? Uma outra foto aqui também. Mas é um livro muito bom para você ler. Boa noite, então, povo.